E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, finalmente marcou a data para a sabatina de Gabriel Galípolo, indicado à presidência do Banco Central e, ao que tudo indica, deve ser chancelado. Mas para comentar isso, e não só isso, mas também outros cenários, outras repercussões do sentido do cenário econômico, temos o nosso querido Rodrigo Oliveira num vídeo. Ele, infelizmente, não está presente ao vivo conosco, mas mandou o vídeo gravado há pouco. Pode colocar, Matheus. Bom dia, Inácio, boa tarde aí para quem já almoçou, que está acompanhando a gente. Hoje vou falar aqui rapidinho sobre a indicação do Galípolo ao Banco Central, lembrando que o Lula confirmou a indicação, porque quem faz a indicação, a indicação, né, não a nomeação do presidente, dos diretores do Banco Central é o presidente da República, no caso, Luiz Inácio Lula da Silva, neste momento. E o Gabriel Galípolo, que já tinha sido indicado a diretor de política monetária e é o atual diretor de política monetária do Banco Central, foi, então, guindado, foi encaminhado pelo presidente Lula como o nome para substituir o malvado favorito do petista, que é o Roberto Campos Neto, o atual presidente do Banco Central, da autoridade monetária. Então, o Lula faz essa indicação e aí você passa por uma segunda fase. A segunda fase é a sabatina no Senado. Ele tem que passar por uma sabatina na Comissão de Assuntos Econômicos e depois por uma votação no plenário do Senado. E isso estava sem data até ontem, quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez a seguinte declaração. Pode colocar aí, meu querido Matheus. Eu gostaria de deixar, desde já, definida a data para apreciação no plenário após a Comissão de Assuntos Econômicos, que é a data do dia 8 de outubro, após as eleições. Essa primeira semana pós-eleição, que permitirá que todos os senadores e senadoras mais ou menos envolvidos nas campanhas eleitorais possam se desincumbir do seu papel político relevante, que é o político eleitoral, e que possam estar aqui no Senado Federal presencialmente, todos os senhores senadores, todas as senhoras senadoras, na primeira semana pós-eleição, quando então apreciaremos as autoridades que dependem dessa apreciação do plenário, inclusive a indicação para presidente do Banco Central, que é algo, obviamente, de muita relevância e algo muito notável, de grande importância e responsabilidade para o Senado Federal. Muito bem. O Pacheco, então, disse que no dia 8 de outubro, as eleições são no dia 6, no domingo do dia 6 de outubro. No dia 8 de outubro, então, os senadores já deveriam estar de volta ao trabalho e, nesta terça-feira, 8 de outubro, para avaliar os nomes que vão ser encaminhados para o Banco Central no começo do ano que vem, em janeiro de 2025. Até lá não muda nada, a ideia é só dar segurança para o mercado financeiro, segurança para os agentes econômicos de quem será o novo presidente do Banco Central. Embora isso não tenha surpreendido ninguém, Gabriel Galípolo sempre foi o favorito para essa posição. Eu, propriamente, achava que o favoritismo do Galípolo tão antecipado ia acabar cobrando, tendo um peso maior aí na indicação e ia acabar atrapalhando a indicação do Galípolo, o que não aconteceu. O Galípolo foi muito hábil nesse período todo. E agora está fazendo aquele périplo pelos gabinetes do Senado, o famoso beijamão dos senadores, para não ter nenhuma surpresa quando for avaliado o nome dele pelos parlamentares. E aí você tem um probleminha só para essa data do nosso querido Rodrigo Pacheco. O primeiro deles, vários problemas, mas um é principal. Um acessório é que 8 de outubro é tempo pracas para você fazer previsão sobre o Senado, né, sobre pauta do Senado. Mas o presidente do Senado é o presidente do Senado, então ele já deixou pré-agendado essa deliberação sobre o nome do Gabriel Galípolo e dos outros dois diretores, dos outros três diretores que vão substituir dois mandatos que estão acabando e o próprio a diretoria de política monetária, que vai ficar vaga em função da ida do Galípolo para a presidência do Banco Central. E aí o problema maior aqui é que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado ainda não tem uma data para a sabatina
do Gabriel Galípolo. E você tem a decisão do Copom aí nos dias 17 e 18 de setembro. Acontece que, desde a quarta-feira prévia à decisão do Copom, então dia 11 de setembro, os membros do Banco Central, da diretoria do Banco Central, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, entram num período que é chamado de período de silêncio, que se estende aí da quarta-feira anterior à decisão do Copom até a terça-feira da divulgação da ata do Copom. Então, isso inviabilizaria a presença do Gabriel Galípolo no Senado entre os dias 11 e 24 de setembro. E aí, essa semana aqui de 24 já é quase que a última semana, é a penúltima semana antes das eleições, o que dificulta muito a participação ou a presença dos senadores no Senado. Isso significa que Wanderlan Cardoso, então, que é o presidente da CAI, teria só até o dia 10 de setembro para convocar essa sessão aí que vai sabatinar o diretor de política monetária e provável futuro presidente do Banco Central na Comissão de Assuntos Econômicos. Então, ficou um pouco complicado quando é que vai ser essa sabatina, porque a partir do dia 11, então, o Gabriel Galípolo não pode falar sobre assuntos que têm a ver com o Copom. E, obviamente, na sabatina, o pessoal vai perguntar para ele sobre taxa de juros, como ele está vendo pressão inflacionária e outras cositas más, o que é proibido aí pelo regimento do Comitê de Política Monetária desde 2016, se não me falha a memória. Então, a gente tem esse pequeno imbróglio que não muda muita coisa, viu, gente? No fim das contas, essa é uma expectativa só pela confirmação mesmo, tem 99,9% de chance e de certezas de que o Galípolo o nome dele será aprovado para a presidência do Banco Central, mas o governo também queria fazer um movimento de deixar uma espécie de 2 presidentes no Copom para essa decisão do dia 18 do Comitê de Política Monetária, porque é quando o Banco Central pode iniciar ou reiniciar um ciclo de alta de juros, conforme o mercado está esperando. Os próprios diretores já têm falado sobre isso, o Galípolo, inclusive, tem sido mais duro, né? Tem falado mais grosso, falando não vamos tolerar nada além da meta de 3% de inflação. 3,1% não é ao redor da meta, a gente quer meta de inflação, então a gente vai subir os juros se precisar. O Lula, inclusive, já disse que se precisar subir, tudo bem, porque agora muda o alvo, não é mais Roberto Campos Neto, já vai ser uma espécie de Galípolo, comandando ali, ou pelo menos já com Ares, de novo presidente do Banco Central, mas há de se manter em vista que são 9 membros do Copom e, por enquanto, o governo Lula indicou 4. Ele passará a ter 7 indicados na próxima troca, ali em janeiro de 2025, mas até lá é minoria o grupo indicado pelo Lula. Roberto Campos Neto e Galípolo têm dito que isso não afeta absolutamente nada, que o Banco Central trabalha de forma técnica e não dá ouvidos a toda essa algazarra política de o juro alto é uma sabotagem para o crescimento do Brasil e blá, 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 que nosso querido Lula tem falado a exaustão, ou vinha falando a exaustão, e agora parece que vai diminuir bastante o tom, mesmo que o resultado seja o mesmo resultado de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. Para o mercado financeiro, a ideia é que quanto mais técnico o Banco Central, melhor, porque você tem mais previsibilidade e você entende mais o que o Banco Central está procurando fazer. E previsibilidade diminui o custo da política monetária. Isso quer dizer que a gente precisa de menos juros para ter o mesmo efeito e a gente ancora expectativas. Beleza? É isso por hoje. A gente volta amanhã, se tudo der certo. Acho que só na segunda-feira, na reunião de pauta. E aí sim, ao vivíssimo, com vocês no meio-dia em Brasília. Beleza? Eu vou ficando por aqui nesta quinta-feira, 5 de setembro de 2024. E bons negócios para todos. Avante, Sucupira!